Dia 4 de fevereiro de 2021, nós começamos a estudar o livro de Jonas a partir do primeiro versículo do capítulo 1. Desde então, nós temos analisado versículo por versículo e hoje chegamos à 23ª e última exposição deste livro. Estamos no capítulo 4, meus irmãos. E já consideramos que este capítulo 4 iniciou nos mostrando o estado e condição deploráveis de Jonas. Jonas ficou profundamente irado, ardendo em ódio contra Deus a ponto de desejar morrer, porque o Senhor foi misericordioso com os cerca de 600.000 pecadores arrependidos da cidade de Nínive. Jonas estava aqui, meus irmãos, realmente convicto de que aqueles ninivitas recém-convertidos não mereciam viver porque representavam uma ameaça para a política e religião da nação de Israel. Por isso é que nós vimos no estudo passado que ele virou as costas para Deus, fez um abrigo fora da cidade, esperando que o Senhor mudasse de ideia e fulminasse 600.000 pessoas. Jonas não queria se arrepender da sua maldade, mas queria que o Senhor se arrependesse da sua bondade. A tragédia de Jonas é que ele, apesar de restaurado ao ofício de profeta em Israel e homem de muitas experiências com a misericórdia divina, naquele peixe, sendo restaurado ao ministério, ainda assim, Jonas tinha um conhecimento superficial sobre si mesmo e sobre Deus. Jonas não se considerava tão pecador quanto os ninivitas e nem compreendia a extensão da misericórdia e graça de Deus. É por isso que todo o pensamento, as emoções, a conduta de Jonas são completamente erradas. Continuam aqui nesse capítulo 4 completamente erradas em relação à vontade do Senhor. Hoje, em continuidade, nós observaremos a maldade do coração de Jonas se estendendo a um nível incrível e Deus, com ternura, repreendendo Jonas. Ambas essas coisas serão exibidas vividamente no texto para o qual os conduzo agora, Jonas capítulo 4, do versículo 6 ao 11. Jonas 4, 6 ao 11, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor está presente entre nós essa noite. E eu oro para que o Senhor traga os desviados de volta aos teus caminhos, converta o coração dos pecadores rebeldes e renova, fortalece a fé daqueles que já são crentes, para estarem com os olhos sempre no Senhor, conscientes da própria pecaminosidade. Assim oro por mim e pelos meus irmãos, ilumina o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Quero considerar uma questão geral deste capítulo 4,
antes de nós chegarmos ao tratamento detalhado do texto em questão. A condição e estado de Jonas aqui eram tão deploráveis que ele perdeu a capacidade de raciocinar logicamente à luz do conhecimento que ele adquiriu sobre si mesmo e sobre Deus durante toda aquela dramática experiência no ventre do peixe. Jonas deveria aqui ter como líquido e certo o fato de que ele era um pecador miserável, tanto quanto os ninivitas, e que a amplitude da misericórdia de Deus ultrapassava as barreiras da pequena nação de Israel. Mas Jonas deu um chilique aqui. Jonas fez birra quando viu que o Senhor não destruiu Nínive. Deus poderia então ter punido Jonas com morte. Afinal, Jonas desejava morrer aqui e expressou esse desejo diante de Deus. No entanto, Deus usou outro método para lidar com este homem de coração endurecido aqui. E qual foi o método usado por Deus? Deus simplesmente fez perguntas para Jonas. A primeira pergunta desse capítulo 4 está no versículo 4, depois de Jonas ficar furioso a ponto de desejar morrer, porque Deus havia salvado os ninivitas. Olha só o versículo 4, capítulo 4, vá acompanhando na sua Bíblia. É razoável essa tua ira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está no versículo 9, depois de Jonas ter ficado descontente, porque o Senhor destruiu a planta que fornecia sombra a ele. Versículo 9. É razoável essa tua ira por causa da planta? Pergunta o Senhor. A terceira e última pergunta de Deus está no versículo 10, perdão. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? As perguntas de Deus na Bíblia não indicam uma deficiência no conhecimento de Deus. Deus, ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus pergunta, não é porque Ele não sabe de algo, mas é porque Ele quer nos ensinar algo. E o que Ele quer ensinar para nós quando as perguntas aparecem na Bíblia? Basicamente, as perguntas de Deus têm o objetivo de nos dar maior clareza e entendimento sobre duas coisas: quem Ele é e sobre quem nós somos. Observem o Senhor fazendo 3 perguntas a Adão depois da queda. Primeiro, em Gênesis 3:9, vá até esse texto, por gentileza. Gênesis 3:9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Essa pergunta aqui foi feita depois da queda de Adão. E Deus faz outras 2 perguntas a Adão no versículo 11 do capítulo 3 de Gênesis. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? O propósito de Deus aqui era pressionar a consciência de Adão para mostrar a ele a gravidade do seu pecado, para que ele enxergasse a si mesmo a condição em que ele estava, por conta de ter desobedecido a Deus. Da mesma maneira, o Senhor perguntou a Caim em Gênesis 4:9, onde está Abel, teu irmão? É claro que Deus sabia que Caim tinha assassinado Abel, mas Deus queria que Caim olhasse para si mesmo, olhasse para o seu pecado, para a sua condição, e confessasse com as suas próprias palavras, reconhecendo a gravidade da maldade que ele havia feito. Deus estava expondo o íntimo de Adão e o íntimo de Caim, por meio de perguntas, fazendo com que eles enxergassem a culpa deles. Semelhantemente, Deus também usa perguntas como uma ferramenta pedagógica para ensinar algo a respeito do seu glorioso caráter. Olhem para aquela grande e gloriosa seção do livro de Jonas, do capítulo 38 ao 40. O que nós temos ali, nessa seção, é uma série de perguntas de Deus em resposta às acusações de Jó contra ele. No capítulo 38, versículo 32, por exemplo, Deus pergunta para Jó, você pode conferir ou tomar nota desse texto: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tem entendimento. Mais adiante,
nesse mesmo capítulo 32, do versículo 11 ao 35, o Senhor desdobra esse argumento cósmico e vai fazendo outras perguntas para Jó, perguntas retóricas. 32, do versículo 31 ao 35, o Senhor diz: você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer raios aparecerem e lhes dizer onde cair? O objetivo de Deus aqui com essas perguntas retóricas a Jó é enfatizar o seu próprio poder e grandeza e ao mesmo tempo convencer Jó da sua pequenez e da sua ignorância. No Novo Testamento, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus usa o mesmo método para expor a hipocrisia dos fariseus. Olha só o que diz Mateus 7,3. Por que você se preocupa com um cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Jesus também, aqui Jesus está confrontando os fariseus para que eles enxergassem a si mesmos, tivessem uma compreensão exata de si mesmos. Jesus também usa perguntas para estimular uma profunda reflexão a respeito de si mesmo, de sua própria pessoa. Ele pergunta aos discípulos, lá em Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 15, o seguinte: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem vocês dizem quem eu sou? E aí vem uma revelação posteriormente sobre o seu próprio caráter. Jesus quer ensiná-los a respeito de quem ele é aqui nessa ocasião. Então esses textos aqui nos mostram Deus como um pai amoroso que ensina seus filhos por meio de perguntas para envolvê-los e conduzi-los à verdade sobre si mesmos e sobre Deus. Essas são as duas coisas principais que o Senhor quer nos ensinar: quem nós somos e quem Ele é. É exatamente esse o propósito de Deus diante da rebeldia e da ira de Jonas. Todas as perguntas de Deus aqui a Jonas são dirigidas ao intelecto, à razão, ao entendimento, à consciência de Jonas. E o objetivo é corrigir esse conhecimento superficial que Jonas tinha sobre si mesmo e sobre Deus. Ele se achava melhor que os ninivitas e achava que Deus não tinha obrigação para com outras pessoas senão Israel. Jonas queria, na verdade, ser Deus. A tragédia de Jonas aqui é que o pecado afetou as faculdades da mente dele. E isso corrompeu a capacidade intelectual de Jonas, a sua racionalidade, o seu entendimento espiritual. E, em consequência disso, todo o comportamento de Jonas é puramente animal, é selvagem contra Deus. Aqui está diante de nós um homem ignorante, tolo, afetado pelo pecado, que se opõe à vontade de Deus porque simplesmente está se estribando no seu próprio entendimento, na sua própria razão. Ao fazer essas perguntas, é como se Deus dissesse a Jonas, pressionasse a consciência dele: Jonas, o pecado afetou o seu raciocínio lógico e entendimento espiritual. Pare para pensar nisso um instante. É irracional a sua atitude, Jonas. Você está agindo como um tolo, simplesmente porque eu não fiz cair fogo do céu e acabei com Nínive. Você não consegue perceber a sua tolice? Um dos efeitos mais desastrosos do pecado, meus irmãos, é que ele produz no homem, um dos efeitos mais desastrosos que o pecado produz no homem, quero dizer, é que ele destrói, ocorre essa falha no entendimento. Deus criou o homem perfeito e dotou o homem com faculdades especiais, intelecto, afeições, vontade. Essa é uma divisão rudimentar das partes componentes da alma, mas é muito valiosa, muito útil aqui para nós, para fins didáticos, embora o homem seja uma unidade complexa. Na queda, essas faculdades especiais com as quais Deus dotou o homem foram corrompidas radicalmente por causa do pecado e trouxe consequências desastrosas para toda a vida do homem. E de todos os terríveis efeitos, o centro mais elevado da natureza humana, o intelecto, ficou devastado e cercado por trevas.
O pecado corrompeu o entendimento do homem sobre si mesmo e sobre Deus. Ele já não consegue mais enxergar com clareza essas coisas. A Escritura frequentemente se refere ao homem natural como tolo, louco, ignorante, nécio, estuto. Nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 4,18, ele diz assim: a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para ele. Observem que Paulo diz que o problema é uma falha na mente, em seu entendimento. O pecado escurece o entendimento, e o entendimento escurecido leva à ignorância e ao endurecimento do coração. E a consequência fatal disso é a alienação de Deus. Todo o homem, a totalidade do homem está corrompida pelo pecado. E isso fica muito evidente por meio das coisas que ele não consegue compreender a respeito de si mesmo e de Deus. É por isso que finalmente o nécio diz em seu coração, lá no Salmo 14:1, não a Deus. O que é cômico disso tudo, dessa afirmação, não fosse trágico, é que esses homens consideram que o seu ateísmo, a sua rebeldia contra Deus, se deve ao fato de que eles são muito inteligentes e com cérebros grandes demais para acreditar em Deus e fazer a sua vontade. Mas a verdade é que os seus argumentos, isso é engraçado, são os mesmos do iletrado, do bêbado, do morador de rua, só que com uma terminologia ligeiramente diferente. Converse com o intelectual e converse com o analfabeto. As razões são as mesmas para eles não crerem em Deus e se rebelarem contra a vontade de Deus. Só que esse usa um argumento mais rebuscado e esse daqui usa uma linguagem simples, cotidiana, sem instrução. Essa é a cegueira que o pecado produz no entendimento do homem. E o efeito é se rebelar contra Deus como um animal e ainda afirmar que tem razão de agir assim. E nós sabemos pela observação e pela experiência que a persistente desobediência à vontade de Deus e aos caminhos dele sempre produz endurecimento. Toda vez que você repete um pecado, a sua consciência o perturba menos que antes. Cada vez mais você vai ficando endurecido se você não se arrepende e se volta para o Senhor. Não há nada mais trágico do que esse gradual embotamento da mente e endurecimento do coração pelo pecado. Porventura, não teríamos pessoas aqui essa noite com a mente encoberta por um véu, agindo como tolo contra a vontade de Deus? Não teríamos pessoas aqui nessa condição, essa noite? Você conhece a palavra de Deus, mas pratica o pecado, não se alegra na vontade dele, critica os procedimentos de Deus, não o busca e ainda assim você acha que tem razão? É racional o teu comportamento? Diga a verdade, meu irmão, meu amigo. Seja honesto. Você realmente se alegra nos desígnios de Deus? Você realmente se alegra na vontade de Deus, mesmo contrariando a sua razão e a sua vontade? Há essa alegria em você? Se você pudesse, faria tudo diferente, não é mesmo? Se você estivesse no lugar de Deus, você faria diferente. Você acha mesmo que tem razão? Deus quer que você considere, assim como gostaria que Jonas reconsiderasse, considere seriamente as decisões que você tem tomado e o modo como você está agindo. O homem que pensa que sabe mais do que Deus, não passa de um tolo, louco, ignorante. E essa é a condição em que Jonas está aqui. Vamos avançar agora a consideração e análise detalhada do texto em foco essa noite. O que Deus queria que Jonas aprendesse sobre si mesmo ao se dirigir à consciência do profeta? O que Deus queria expor para Jonas? O que ele não sabia que precisava saber? Em primeiro lugar, Deus queria expor o egoísmo que havia no coração de Jonas. E esse egoísmo no coração de Jonas fica evidente por causa da grande alegria que ele sente por causa do seu conforto. Versículo 6. Então fez o Senhor nascer uma planta. Jonas 4:6. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas,
para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Anteriormente, Jonas havia ficado irado por causa do bem-estar de Nínive, mas agora há uma mudança súbita no humor de Jonas. Se a conversão em massa de 600 mil pecadores não alegrou Jonas, o que então deixaria esse homem feliz? Jonas se alegrou aqui extremamente por causa do seu próprio bem-estar, promovido por uma planta que o próprio Senhor fez crescer. Talvez aqui se tratasse de uma planta de abóbora que cresce rapidamente e se apresenta com grandes folhas, e foi isso que deu sombra a Jonas aqui. Por isso ele se alegrou em extremo, porque as coisas estavam indo bem para ele, por causa da graça de Deus. E no conforto dessa sombra produzida pela planta, ele esperava ali sentado ver a terrível ira de Deus fulminando a cidade de Nínive. Jonas se alegrou com a graça de Deus porque ela serviu para o seu conforto pessoal. A graça de Deus para Jonas só era fascinante porque atendia aos seus interesses, seja na forma de um grande peixe, seja na forma de uma planta. Mas pouco importava para Jonas o que essa mesma graça significava para os ninivitas. Jonas não queria nem saber se a graça seria de alguma maneira para o bem-estar de outras pessoas. Ele estava interessado apenas com ele mesmo. O que Deus queria, na verdade, era que Jonas abandonasse essa mentalidade estreita, tacanha da tradição judaica e se rendesse à vontade do Senhor e cooperasse com o plano de redenção ao entrar em Nínive para ajudar aquelas pessoas recém-convertidas a conhecer a Deus da melhor maneira possível, ao invés de ele se sentar como um espectador, vendo o Senhor agir na obra da redenção e a sua alegria estando apenas no seu conforto egoísta. Alguns crentes modernos, meus irmãos, infelizmente, têm esse mesmo espírito de Jonas. Eles estão mais preocupados com seu próprio conforto, em satisfazer seu ego, em manter suas tradições, do que com a salvação dos perdidos. Tudo bem que as grandes questões do Evangelho, da salvação, da fé cristã, estejam sendo negligenciadas e pervertidas. Não importa. Para essas pessoas, só importa o conforto, só importa as suas plantas, as coisas insignificantes e as tradições. Não importa que o Evangelho esteja sendo pervertido, que as pessoas não estejam sendo salvas. Mesmo quando elas brigam com Deus e viram as costas para Ele, ao se apoiarem em suas próprias opiniões, ainda assim podem ser felizes, podem continuar felizes no seu conforto, sem problemas, sem sofrimento. Elas querem a graça de Deus, mas elas não querem fazer a vontade do Deus de toda a graça. São apenas espectadores. Essas pessoas são apenas espectadores, abrigados confortavelmente, extremamente alegres com seu conforto e em sua mentalidade estreita, observando a obra de salvação de Deus. A verdade é que são egoístas e amam apenas a si mesmos. Deixa eu te perguntar essa noite, a graça de Deus é apenas um meio para o seu conforto pessoal? Não poderia ser este prédio o seu abrigo, o seu lugar de sombra, onde você desfruta da graça de Deus, numa postura de indiferença em relação ao mundo que não conhece a Cristo? O que realmente te alegra? O Evangelho é apenas um benefício, um produto para o seu benefício pessoal e manutenção dos seus tradicionalismos, ou é a mensagem digna de ser preservada, defendida, anunciada a todos os tipos de pecadores, a despeito das suas opiniões e crendices? Se alegrar no conforto, meus irmãos, e com coisas insignificantes, com tradicionalismos, enquanto as grandes questões do Evangelho são negligenciadas e pervertidas, é por amor próprio, é egoísmo e não amor a Deus. Seguindo adiante, o egoísmo de Jonas também é acentuado por causa da sua grande tristeza e raiva por causa da perda de seu conforto. Versículo 7 ao 9. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol,
Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Embora Jonas tenha ficado calado na primeira pergunta de Deus, no versículo 5, agora, quando Deus sabiamente removeu todo o seu conforto ao destruir a planta, ele responde aqui de maneira atravessada para Deus no versículo 9. Sim, acho certo ficar tão irado ao ponto de querer morrer. Esse homem aqui deveria estar grato a Deus em qualquer circunstância. A bondade do Senhor para com ele deveria humilhá-lo, porque Deus simplesmente poderia, por exemplo, ter enviado um leão para devorá-lo, como fez com um profeta, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 11. Mas Jonas quis usar aqui a sua própria lógica para entender os caminhos de Deus. Ele considerou, Jonas, a perversidade, o fato de Deus retirar todo o seu conforto. E é por isso que ele deseja morrer aqui nessa ocasião. É por isso que ele renova o seu desejo de morte. Mas retirar a planta para Jonas foi melhor do que deixá-la, meus irmãos. Deus removeu todo o conforto de Jonas para humilhar e melhorar a alma de Jonas. No entanto, naquela ocasião, Jonas era um homem tão autocentrado que tinha como fonte de alegria seu próprio conforto e não o próprio Deus. Se Jonas não fosse egoísta e imaturo, se a fonte da alegria dele não fosse o Deus soberano e a vontade dele, poderia dizer como Jó, lá no capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó: aceitarei da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Um crente autocentrado, egoísta, cuja a felicidade está apenas nos confortos dessa vida, sempre faz birra, dá chilique, fica com raiva de Deus quando o sofrimento chega, porque não consegue compreender que o sofrimento é instrumento do Deus soberano para a nossa santificação, para o nosso bem, para o nosso benefício, embora possa não parecer. É Deus quem envia o grande peixe e a planta, mas é Ele também quem envia os vermes, o sol escaldante e o vento oriental. Ambas as coisas são para o nosso benefício. É Ele quem envia soberanamente todos os detalhes de nossa vida, tanto as alegrias quanto as tristezas. É Ele quem dá, é Ele quem retira. No final das contas, meus irmãos, nós estamos sempre lidando com Deus. Não há um momento da nossa vida que nós não estejamos lidando com a soberania de Deus. Você consegue perceber isso? É claro para você agora que é o próprio Deus quem está lidando com você para a sua santificação? Você consegue enxergar que agora é melhor Deus retirar, suprimir aquilo que você deseja do que te dar a coisa que você almeja? Você consegue perceber que Ele está expondo o seu egoísmo? Você consegue perceber que Deus está santificando você, retirando algumas coisas da sua vida, das quais dependia a sua fidelidade, sua felicidade, melhor dizendo? Você consegue perceber isso? Pode não parecer, mas Deus, soberanamente, está lidando amorosamente com você, para que você enxergue seu próprio coração egoísta e conheça melhor o caráter de Deus. O que você precisa não é de conforto, não é de felicidade, não é receber tudo aquilo que você quer, mas ser santo ao se alegrar no caráter e na vontade de Deus, ainda que isto contrarie as suas opiniões, vontade e a sua razão. Deixa eu colocar isso daqui de outra forma. O fato de Deus retirar de você algumas coisas nas quais você se alegra e não te dar outras coisas que você acha que te tornariam mais felizes, o que certamente é um sofrimento para você, é a maneira de Deus dizer a você, como no megafone: filho, você está fazendo guerra por coisas insignificantes, simplesmente porque elas te trazem algum benefício, mas você não está nem um pouco preocupado com a glória do meu nome, porque não quer se render à minha vontade, não quer abrir mão do seu egoísmo e participar da obra que eu estou fazendo no mundo. Há tanta coisa a ser feita para o avanço do Evangelho,
para o bem-estar dos pecadores, e você está resmungando simplesmente porque não tem isto e aquilo para o seu conforto e felicidade? Seu coração é egoísta, eu estou lidando com você. E quero que você enxergue isso e se arrependa da sua atitude para o seu próprio benefício. Deus está falando com você essa noite? Essa pergunta vai como uma flecha no teu coração? Pois bem, o egoísmo de Jonas ficou bastante evidente, embora ele mesmo não tenha percebido. Jonas realmente acha que está com razão, Jonas está se estribando no seu próprio entendimento, disputando com Deus, Jonas está preso em sentimentos terríveis aqui. Jonas preferia estar morto. Essa é a sua palavra final. Todavia, a palavra final é do Senhor. Deus pacientemente continua apelando à consciência de Jonas para convencê-lo do seu egoísmo e da sua ignorância. E ao fazer isso, amorosamente, o Senhor ensina a ele uma matéria na qual Jonas já deveria ser escolado: a grande misericórdia que há no coração de Deus. Versículos 10 e 11. Acompanhe na sua Bíblia. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda e também muitos animais? Essa é uma pergunta retórica, meus irmãos, isto é, cuja resposta é óbvia. O argumento do Senhor aqui é do menor para o maior. Jonas teve misericórdia de uma mera planta não produzida por ele, da qual desfrutou da companhia apenas por algumas horas. É claro, então, que Deus deveria ter misericórdia da antiga cidade de Nínive, com 600 mil pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, dentre as quais 120 mil são bebês sem entendimento, além de muitos animais superiores a arbustos. É claro que é justo Deus derramar misericórdia sobre a cidade de Nínive. Afinal, o que é uma planta em comparação com 120 mil bebês? Obviamente nada. Muito mais vale uma pessoa do que todo o reino vegetal. E com essa pergunta aqui, Deus está ensinando a Jonas o quanto a conduta dele para com os ninivitas foi bastante cruel, desumana, na ocasião em que ele desejou a destruição da cidade. Em contraste aqui com a grande misericórdia que há no coração de Deus pelos pecadores arrependidos. Então, o livro encerra abruptamente. Não temos aqui nenhuma resposta de Jonas diante dessa grande imagem da compaixão de Deus pairando sobre aquela grande cidade com uma multidão de crianças e animais salvas da destruição eterna. Em nenhum lugar das Escrituras nos é dito também explicitamente qual foi a resposta de Jonas, a lógica, ao argumento de Deus. Mas eu quero sugerir que esse silêncio abrupto é uma resposta eloquente de Jonas. Deus colocou Jonas diante do seu grande plano global de salvação. E diante desse confronto é como se Jonas tivesse ficado calado, ficado sem argumentos, constrangido, cabisbaixo, envergonhado por causa de seu egoísmo infantil e dureza de coração. Assim, nada do que ele escrevesse após o Senhor confrontá-lo amorosamente seria uma resposta melhor do que seu silêncio, para expressar que ele estava completamente louco em seu pecado e Deus, com completa razão, de estender a sua compaixão para além das fronteiras de Israel, para incluir, inclusive, os piores pecadores, como os ninivitas. O silêncio de Jonas aqui foi a melhor maneira dele dizer que lutou com Deus e perdeu. E para demonstrar esse arrependimento, Jonas escreveu esse livro mostrando todos os seus pecados e fraquezas e a sua visão distorcida de Deus, para que nós e os santos de todas as épocas fôssemos instruídos e tivéssemos algum benefício dessa narrativa. A cura
para o egoísmo, para o orgulho, para a mentalidade estreita, tacanha, tradicionalista e rebelde, como a de Jonas, é elevar os olhos para o caráter de Deus e a sua grande misericórdia revelada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É somente quando nós olhamos para a cruz do Calvário, é somente quando nós olhamos para o Cristo crucificado na cruz, é somente quando nós olhamos para ali, Cristo morrendo pelos nossos pecados, é que nós podemos ter uma visão correta de nós mesmos e de Deus. A cruz é o púlpito onde Deus pregou o seu amor e a sua justiça em favor de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo para a salvação do pecado, da morte e do inferno. Aos pés da cruz, meus irmãos, todos nós ficamos sem argumentos, cabisbaixos, envergonhados, humilhados, porque todos pecamos contra a santidade de Deus e, portanto, nós merecemos o inferno. Mas eleve seus olhos acima do egoísmo e contemple a vasta dimensão da misericórdia de Deus, nos braços abertos de Cristo na cruz, abraçando o mundo todo, se estendendo ao mundo todo. Que isso encoraje os pecadores de todas as categorias. A extensão global da misericórdia de Deus, que Jonas desprezou, é a única esperança para nós pecadores. Como então nós podemos continuar em nosso egoísmo, nos preocupando apenas com o nosso conforto pessoal, com tradicionalismos e questões insignificantes, ao invés de nós nos preocuparmos com as questões do Evangelho, olhando com compaixão para os perdidos e trabalhando para a sua salvação? O problema missionário é egoísmo e falta de compreensão do Evangelho, falta de estar prostrado aos pés da cruz, falta de se levantar todo dia, como o pastor Raque falou, e colocar a cara no chão, estar diante do Senhor e reconhecer que nós somos pó e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Como podemos não orar para que o Evangelho alcance pessoas em todas as partes do mundo? Como nós podemos não trabalhar pela salvação delas? Como nós podemos não nos alegrar quando pecadores se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo? Como podemos não nos entristecer quando o Evangelho é pervertido pelas tradições e métodos humanos? Agora é a sua resposta que importa, não a de Jonas. Vamos dar a resposta certa, que em nome de Deus nós morramos para o nosso ego, morramos para as nossas vontades, tradições, para a nossa rebeldia, e que em nome de Deus nós amemos o mundo, oferecendo a graça e a misericórdia que nós recebemos de Deus enquanto estamos aos pés da cruz. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tantas lições preciosas nesse livro de Jonas. Obrigado porque cada texto da Escritura é um caminho para a cruz de Cristo. Te louvamos pela luz que temos na nova aliança. E quero pedir que o Senhor incomode os corações desviados, que o Senhor não deixe que ajam de modo irracional, que continuem agindo de modo irracional, puramente animal, selvagem, mas que se prostrem diante do Senhor, que caia todo orgulho e egoísmo, em nome de Jesus. Amém.